ok? A educação pode gerar os retraimentos e os complexos. Olha só. A educação que nós recebemos na infância e através dessa educação que nós recebemos, automaticamente nós se autoeducamos pelas sugestões recebidas, pelo que eu ouvi, pelas imagens que eu vi, pelo que eu cheirei, degustei, toquei e senti, e pela educação, pela sugestão, e a autossugestão pode ter gerado os nossos retraimentos e nossos complexos. Os erros de educação influenciam de forma negativa na formação da personalidade, causando assim os retraimentos e os complexos. Nós nos retraímos pelos conceitos e interpretações que nós mesmos formamos a respeito de nós mesmos. Quando lá na infância alguém falou para você que você não presta, aí você cria um conceito, uma crença por essa da vida que você não presta, que você não é bom. Quando alguém falou para você, né, coisas do tipo que você faz tudo errado, você não sabe fazer as coisas, você demora muito a fazer as coisas, você é lerdo, você parece uma lesma, você fica distraído, parece uma barata tonta, né? Perdendo tempo, anda em círculo. Tudo que você faz errado. Parece que você não aprende nunca, parece que você é uma cabeça dura, um burro. Por que você não aprende com a sua irmã? Sua irmã faz as coisas melhor do que você? Por que você não aprende com ela? Eu vejo que os filhos dos vizinhos, eles são melhores que meus filhos. Vocês são muito burros para conviver na sociedade. Não levam nem jeito para andar. E assim vai. Com essas frases, com essas sugestões, vai se formando autossugestões e assim vai se formando os retraimentos. O que você observou, fora tudo que você observou, né? Tudo que você comparou, ou você se espelhou nos outros. Quem sabe seus outros tinham, por exemplo, roupa melhores, os outros tinham mais dinheiro, quem sabe uma casa mais bonita, uma moradia mais bonita, mobílias mais bonitas, comidas melhores, brinquedos mais bonitos, brinquedos maiores, brinquedos mais caros. Podiam brincar ao invés de trabalhar tão cedo. E foram formando os seus conceitos e suas crenças. E por aí vai, os fatores responsáveis, né, que nos retraem e que nos retraíram. Eu sei que eu passei por muita situação dessas, por exemplo, quando na primeira série, era o primeiro ano, na época não tinha pré, não tinha prézinho 1, 2, 3, não tinha o prézinho infantil, que veio depois, a gente ia direto para o primeiro ano, que era o ensino básico, né? Eu sei que a mãe havia me costurado um casaco, era um casaco de pelúcia, e aquele tecido de pelúcia não dava para fazer o casaco mais, porque ela já havia feito um casaco para minha irmã. E ela ainda queria daqueles panos tirar um casaco para mim, por necessidade que eu precisava. E do jeito que é a sobra do tecido, não dava para fazer esse casaco tudo no lado direito do pano. Aí o que ela fez? Para conseguir fazer o corte da manga,
ela teve que virar esse pano para o lado esquerdo. Então ela fez o que com o meu casaco? Ela fez esse casaco a parte da frente e de trás do lado direito e os braços do lado de avesso. Mas eu me sentia humilhada, tímida, retraída com aquele casaco quando tinha que ir para a escola. Eu até no caminho, que era 6 km de a pé, eu até usava ele porque eu sentia muito frio. E eu ia antes dos colegas virem para a escola, eu me adiantava, eu ia antes para a escola. E quando chegava na escola, eu ia debaixo da escola, escondia meu casaco, debaixo daquelas madeiras quadradas, lá num cantinho, eu enfiava meu casaco para depois usá-lo ele de novo. O que eu fazia no final da aula? Eu esperava os colegas todos eles irem embora, para depois ir lá pegar meu casaco de novo, para poder usá-lo para ir para casa. Porque eu me sentia inferior, eu tinha vergonha daquele casaco, porque minha roupa não era tão bonita quanto os casacos das minhas coleguinhas, né? E isso vai formando retraimentos. Então, são esses tipos de fatores que são responsáveis, né? Que nós se retraímos. O retraimento, ele é o resultado de um conjunto, né? De conceitos, de crenças negativas a respeito de nós mesmos. E esse conjunto de retraimentos de nós mesmos formam os nossos complexos. E esses complexos de inferioridade e complexos de menos-valia e de timidez faz com que nós se tornamos uma personalidade mais voltada para uma personalidade negativa. Quando estamos retraídos, sentimos timidez, se sentimos menos, se sentimos inferior, isso nos comprova que não temos a possibilidade e nem usamos as características e as qualidades psíquicas e mentais positivas que seria natural da natureza humana. Porque por natureza humana nós somos positivos. Mas se nós sentimos esses retraimentos, né, essas características todas que eu acabei de falar, é porque nós fomos retraídos e nós estamos retraídos. Então, o retraimento, né, identifica a impossibilidade do uso das características e das qualidades psíquicas e mentais positivas. Isso significa o quê? Significa que os fatores positivos não foram bem desenvolvidos. Quando isso acontece? E quando isso acontece, a gente se retrai. Não conseguimos administrar as circunstâncias da vida. E aí o que nós fizemos? Ou fugimos da situação, se escondemos da situação, se recolhemos, né? Ou evitamos a situação a ser enfrentada. E se não sabemos enfrentar a situação difícil, se retraímos. E isso vai criar um ciclo vicioso de fuga, de retraimento, e isso acaba diminuindo cada vez mais a estrutura da nossa personalidade positiva e vai formando cada vez mais uma estrutura de personalidade retraída. E a pessoa retraída pode tornar-se uma pessoa depressiva, pois não valoriza a si mesma e nem o que faz. Não que seja culpa dela, não é isso. Porque ela não tem confiança em si própria. Ela não confia no seu êxito. Ela não confia que ela é capaz, que ela é merecedor.
E com isso pode se tornar uma pessoa tímida, inibida, insegura, instável, indefinida, incapaz, ansiosa, preocupada, angustiada, e pode evitar até a participação em grupos, em eventos e meios sociais. Tudo isso vai desencadeando. E isso é muito ruim, isso é muito sofrido. Porque essa pessoa, ela não se envolve socialmente. E nós, por natureza humanos, temos a necessidade de ser aceitos socialmente, necessidade de convivência social. E na terapia, nós, terapeutas, trabalhamos, né, o retraimento, ajudando a pessoa a desenvolver o autoconceito positivo. Um exemplo para isso. Para nós, de uma forma metafórica, entender como é que isso funciona. Quando a gente planta uma careira de palmas e uma dessas palmas não cresce tanto quanto as outras,